difícil duas coisas: sair da pandemia e depois superar as consequências da pandemia, principalmente do ponto de vista da economia. Tanto o primeiro auxílio emergencial como este da agora, e o primeiro foi muito cruel, porque a primeira coisa que se percebeu no primeiro auxílio emergencial é que havia 30 milhões de brasileiros que sequer tinham conta bancária, ou seja, pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro nacional. Essa emenda agora significa algumas coisas, mas a gente pode assim trazer para o debate, primeiro, o fato da profundidade da crise econômica que está sendo estabelecida, não apenas pela pandemia, porque o Brasil já vinha, nesses 2 últimos anos, principalmente no ano de 2019, já vinha patinando em relação à economia, não é à toa que ele sai de décimo lugar de economia, de maior economia do mundo, para 12º. Qual é o outro problema? A gestão da pandemia, principalmente por parte do governo federal, ela foi a pior possível. Não existe uma dicotomia entre economia e pandemia. Não existe isso. Havendo pandemia, não vai haver economia. Então, o auxílio emergencial, só para a gente entender, ele é algo que vem positivo, ele é necessário para essas famílias, extremamente necessário para essas famílias, mas ele não vem otimizado. E como seria vir otimizado? Ele teria que vir no momento em que nós tivéssemos condições de reduzir a quantidade dos efeitos negativos da pandemia, não é sobre a economia, é sobre a vida das pessoas. Uma coisa é você ter pessoas morrendo a partir dos 65 anos, são pessoas que já estão fora do mercado de trabalho. A maioria já são aposentadas ou em via de aposentadoria. Quando você começa a ter um número grande de mortes de pessoas na faixa dos 35 aos 55, aos 60 anos, você não está tendo apenas as pessoas que estão morrendo, você está também tendo uma redução da força de trabalho do país. Você viver com um auxílio de 150, 250 e, no máximo, 375 para as mulheres que são chefes de família, veja, esse é um valor que resolve o problema deles, mas se você considerar, um valor que mostra também como o nosso povo vive abaixo de uma linha de renda que seria o razoável, não é? Porque esse valor aqui de 375 pessoas, R$375 é no mínimo para 3 pessoas, uma mãe e 2 filhos. 44 bilhões de reais que a União vai gerenciar para isso agora, né? Vai destinar para isso agora. Ele é suficiente neste prazo? O que o senhor acha disso? Veja, qualquer valor que eu dissesse, qualquer linha de raciocínio que eu fizesse é suficiente ou não suficiente, era chute, porque a gente tem que fazer conta para dizer isso. Uhum. O que eu acho é que são valores que têm que ser feitos de qualquer forma, mas o mais importante não é o valor do auxílio emergencial. Qualquer política compensatória, você acaba colocando todo mundo no mesmo nível de consumo e de renda, o que não é verdade. Por exemplo, com certeza, muitos autônomos, muitos empreendedores individuais, muitas pessoas que vivem nos pequenos negócios, elas têm alternativas de renda muito maiores do que essa. Eu acho que, para além da gente imaginar que esse valor ele seja suficiente, eu acho que nós temos que pensar que esse auxílio emergencial ele tem que ser emergencial mesmo. Como o senhor avalia assim, a primeira experiência, né, que nós tivemos ali no início, para essa segunda experiência que nós vamos ter? Qual que vai ser a diferença? O que pode mudar? Como é que isso impacta tanto o país, né, a estrutura econômica do país, quanto a vida estrutural de cada cidadão? Eu acho que tem um aspecto que é fundamental. O primeiro auxílio emergencial, as pessoas pensavam muito no curto prazo. Era algo para que daqui a algum tempo as pessoas já estivessem retornando dos seus trabalhos. Eu acho que isso não está acontecendo agora. Eu acho que, nesse momento, as pessoas têm clareza de que o auxílio emergencial ele é algo que tem que vir, tem que ser usado com parcimônia e que pode ser que seja necessário que seja prorrogado depois. Eu acho que esse é a grande diferença. A outra coisa é que as pessoas... Esse volume de recursos, Thaís, normalmente é um volume de recursos que as famílias usam para sobreviver. É comer e beber, não álcool, mas comer, beber, vestir-se
tá certo? E passar 30 dias com um bujão de gás em casa. Que se ele parar, o que eu estou querendo dizer é que se não tiver, simplesmente as pessoas começam a morrer de fome. E você aumenta o nível agregado da pobreza absoluta no Brasil. Não adianta você imaginar que vai botar as pessoas para morrerem de Covid para fazer a economia rodar. Isso não vai acontecer, até pelo que eu falei, mas vai chegar um tempo que você não vai ter quem trabalhe, porque as pessoas jovens também estão morrendo. As pessoas em idade ativa também estão morrendo. Nós não podemos apenas racializar um pouco. A gente tem que racializar um muito. Não há como discutir a economia brasileira sem discutir os aspectos raciais que são inerentes ao subdesenvolvimento brasileiro. Eu diria para você que em torno de 80% dessas 46 milhões de pessoas do auxílio emergencial são pessoas negras. Isso é um primeiro aspecto. Quando a pandemia começa a se alastrar, não só aqui no Brasil, mas no mundo, são as classes menos favorecidas que passam não só a sofrer os efeitos da pandemia, os efeitos sanitários da pandemia, mas principalmente por sofrer os efeitos econômicos da pandemia. Porque a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras negros e negras, eles são funcionários do setor de serviços e dos pequenos negócios. Então, são as pessoas que estão mais expostas ao vírus, tanto no seu trabalho mesmo, que são as pessoas que estão na linha de frente, atendendo no balcão, servindo como garçom, fazendo limpeza, tá certo? Tanto eles estão assim, como eles são as pessoas que estão mais expostas nos transportes coletivos. E são aquelas que estão sendo obrigadas a sair de casa. Porque a gente fala esse nome bonito, estou em home office, mas está em home office um nicho de profissionais, tá certo? Que podem trabalhar de forma virtual e remota. Mas a grande maioria dos trabalhadores brasileiros não podem trabalhar de forma virtual e remota. Mas a economia brasileira, ela não pode ser entendida fora do contexto racial. E não pode ser entendida fora do contexto racial porque nós tivemos 350 anos de escravismo, e foi o escravismo que trouxe todo o legado institucional, econômico e até psicossocial para a formação do povo brasileiro. Nós não podemos falar de economia brasileira, como não podemos falar da sociedade brasileira, sem trazer as questões raciais para o centro do debate. O subdesenvolvimento brasileiro é fundamentalmente causado pelas desigualdades raciais estruturais que têm vindo desde 1500. Ponto, acabou. Não pensar isso é fazer uma leitura não só parcial da economia brasileira, mas fundamentalmente uma leitura errada da economia brasileira.